Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento em técnicas de invasão, onde nós vamos aprender agora como trabalhar com senhas, tá? É muito importante você entender como funciona as senhas no sistema Linux, ok? Eu vou dar uma passada para vocês a respeito das senhas no Windows também, para vocês entenderem como é que funciona a questão das senhas. Mas primeiramente, vamos entender como trabalhar com senhas, tá? No Linux, pessoal, as senhas elas são gravadas em dois arquivos diferentes, tá? Onde esses arquivos possuem algumas informações importantes. Tá? Eu estou aqui com o meu Kali Linux aberto. Se eu der aqui um cat /etc, deixa eu só configurar aqui, /etc /pswd, você vai verificar que eu tenho aqui várias informações a respeito de usuários, permissões, diretórios, tá? É muito importante que você tenha um conhecimento prévio para você entender como é que funciona isso aqui, tá? Mas eu vou explicar detalhadamente. Você pode ver aqui que eu tenho aqui o usuário root, um x, um 0, 0 root, /root e assim vai. Essas informações são colocadas nesse arquivo para guardar os dados referentes àquele usuário, certo? Existe um outro arquivo chamado /etc /shadow, certo? Que é onde de fato é guardado as senhas criptografadas dos usuários que existentes no sistema. Por exemplo, qual é a senha do meu usuário root? Tá aqui, ó. O meu usuário está aqui, 2 pontos, o delimitador 2 pontos, tá? E o usuário e a senha do meu usuário root criptografada, ok? Então nesse caso você pode notar que até os 2 pontos aqui, ó, tá? Você pode notar que a senha dos meus usuários são gravados no etc shadow, ok? E o que é que está fazendo esse arquivo aqui no o etc pswd? O etc pswd antigamente ele utilizava para guardar usuários e senhas, certo? Só que com o tempo e com a evolução viram-se que esse arquivo ele fica muito vulnerável e não tem uma criptografia adequada para poder salvar as senhas. Nesse caso foi-se implementado o etc shadow com a criptografia adequada para isso, tá? E que normalmente o Linux utiliza tanto para senhas quanto para outras situações, por exemplo, um algoritmo chamado hash. O que seria de fato o hash? Hash, tá, pessoal? H-A-S-H. O hash, pessoal, ele seria um processo de verificação de integridade, tá? Que é realizada pelo sistema operacional, ok? Chamado também de checksum, tá bom? Então, o hashing, o processo de hashing, ele é apenas conhecido como um processo de mão única, ok? Ou seja, ele é um resultado produzido que não pode ser convertido de volta. Por exemplo, se eu tenho aqui um hash, se eu der aqui um exemplo para vocês aqui, echo -n, certo? Vou colocar aqui guarde web, ok? Pipe MD5SUN. O que é esse MD5SUN? Esse MD5 é o programa utilizado, um dos programas utilizados para fazer com que a gente possa transformar esse nome que está aqui, guarde web, certo? E trazer o hash para nós, tá? Então vejamos. Se eu tenho aqui o hash atual do MD5, se eu tenho um hash atual do nome guardweb, certo? Utilizando o MD5SUN. O MD5SUN é um dos programas utilizados para fazer essa transformação do nome ou de qualquer arquivo no seu hash, tá? Você pode notar que esse hash aqui não pode, ele vem num padrão, certo? Num tamanho padronizado, mas ele não pode ser decriptografado, ou seja, vocês lembram que eu falei que ele é apenas ele é um algoritmo de mão única. Se ele é um algoritmo de mão única, significa que uma vez que ele tem o hash, ele não pode ser transformado. Você não pode pegar esse número aqui e transformar no nome guardweb. Você não tem como fazer isso,
ok? Ele é para de fato ele é para de fato servir como um verificador de integridade. Por exemplo, por que um verificador de integridade? Vocês lembram que, não sei se vocês lembram no site para baixar o Kali Linux, deixa eu entrar aqui e vou mostrar para vocês. Para baixar o Kali Linux, ele tem o MD5 lá, o hash para comparação, certo? Esse hash basicamente ele faz com que, se aquele arquivo for real, aquele hash vai ser apresentado. Então, se eu tenho aqui o hash do nome GuardWeb, ele sempre vai ser esse aqui, certo? Ele não vai mudar, ok? Note que as últimas letras, né, são exatamente iguais. E o meio também vai ser, ok? Agora, porém, se eu mudar aqui esse B para um B minúsculo, você nota que já mudou o hash da palavra. Isso já não é a mesma palavra. Então o que acontece? Ele muda o hash. Então se nós baixarmos aqui no site do Kali Linux, por exemplo, deixa eu... Cadê? Aqui no site... Tools... Vou mostrar para vocês aqui na prática. Aqui são as ferramentas. Deixa eu acessar aqui, pronto, vamos. Agora a gente foi para o site oficial, Downloads. Olha só. Veja só que interessante, você baixou essa ISO aqui, certo? Independentemente da ISO que você tenha baixado, você vai verificar que aqui do lado tem um SHA-256-SAN. Gente, só para vocês entenderem, o MD5-SAN, ele transforma o hash, né, da minha palavra GuardWeb. Se eu transformar aqui, existem outros tipos de algoritmos, outros tipos de encriptadores que fazem a mesma situação. Por exemplo, existe o SHA-1-SAN. O que é o SHA-1? É o Security Hash, tá? Que já é um algoritmo já bem mais aprimorado. Você pode notar que ele é um pouco maior, tá vendo aqui, ó? Ele tem esse tamanho, esse primeiro tamanho aqui, ele tem esse outro tamanho já que é um pouco maior. Existe aqui o SHA-256, que é aquele algoritmo que está sendo criptografado lá, que vocês viram no site, tá vendo que é bem maior. Existe o SHA-512, por exemplo. Deixa eu mostrar para vocês. Existe o SHA-512 que faz a transformação em 512 bytes, tá? Dessa palavra. Se você verificar aqui, note que o hash, ele, como por ser uma via de mão única, ele basicamente vai ser a mesma coisa se você colocar ele várias vezes, certo? Se qualquer bit desse aqui for alterado, ou qualquer bit do programa for alterado, o hash já não vai ser o mesmo. Então, a maioria dos sites de segurança, a maioria dos sites que disponibilizam esse tipo de conhecimento, esse tipo de arquivo, ele manda um hash para comparação. Então, qual é a situação? Uma vez que você baixa essa ISO, você pode pegar essa ISO e dar um SHA-256-SAN nessa ISO. Ele tem que aparecer isso aqui. Se aparecer algo diferente, basicamente essa ISO aqui não será confiável. De repente alguém coloca um backdoor, algum exploit por trás dessa ISO, tá? Algum Trojan ou cavalo de Troia. Então, o checksum não vai ser semelhante, não vai ser igual ao que está apresentado no site. Essa informação, se você pegar essa informação como é uma informação pública, você não tem como traduzir ela na ISO, certo? Isso aqui de fato é justamente para verificação. Existe também um algoritmo, tá? Que é utilizado, que é o Base64, tá? Por exemplo, se a gente utilizar aqui, ó, a palavra GuardWeb como Base64, o Base64 ele gera aquele resultado. Já ele é diferente dos demais que nós vimos agora, SHA-1, SHA-256, SHA-512, o MD5-SAN. Por quê? Porque ele tem como você traduzir o resultado que foi apresentado. Então, se você verificar, quando nós colocarmos esse resultado aqui do Base64, aqui no GuardWeb, por exemplo, deixa eu voltar aqui.
e colocar o resultado, nós vamos ter que colocar, decriptar isso, "-d" aqui no final do base 64, ok? Vamos dar um enter, ele vai trazer o resultado que nós colocamos, tá vendo aqui, guarde web, ok? Então, o base 64 também funciona para encriptar e decriptar, certo? Só que nesse caso ele vai trazer um resultado, e esse resultado nós podemos fazer com que conheçamos a base real dele, certo? O nome ou o arquivo real dele, ok? Então, se você vem em algum site, por exemplo, aqui na checagem de verificação e de integridade base 64, você pode pegar aquele arquivo, vir no seu Linux, colocar aqui e transformar ele para base 64. Você pode estar verificando algumas opções, por exemplo, base 64 "-h", vou colocar aqui "-help". Ele vai trazer algumas opções e você pode fazer várias tentativas e várias decodificações com relação aos arquivos, ok? Então, pessoal, essa é uma pequena introdução a respeito de como trabalhar com senhas. Espero que vocês tenham gostado. Não saia daí. Até a próxima aula.